Primeiro eu queria falar para vocês que eu tive a comprovação de que o que a gente falou ontem está correto, porque até agora os meus filhos não me ligaram para cobrar o Wii e o Nintendo DS. É uma prova de que o amor, segundo Platão, desejo, passa, né? A segunda coisa que eu queria falar com vocês é que ontem foi dito aqui pela Simone, né, que a relação sexual, ela faz com que você dure mais tempo de vida, né? E se eu vou durar mais tempo de vida, eu não sei, mas que cura, cura. Porque ontem eu estava muito mal, eu pensei que eu não fosse poder estar aqui, aí me incomoda mais um pouco. Vou gravar isso, pode. Mas depois da lesão, eu passei, mas você tem que saber por que eu fui curado, porque eu passei a noite assim, nuvem soluço, nuvem soluço, nuvem soluço. Olha, esse é. Amém? Vamos lá. Uma das questões que são fortes lá, que é a principal orientação do Senhor para a nossa vida lá na Missão Bereshit, é a visão de restaurar as raízes da fé, né? Que é um retorno aos princípios que o Senhor estabeleceu inicialmente ao povo que Ele chamou como um povo sacerdotal. Vou falar de coisas básicas, mas que a gente precisa estar sempre ouvindo. O Senhor, a partir da queda do homem, Ele estabeleceu uma revelação que estaria trazendo a restauração do homem à posição original, inicialmente que viria através de uma linhagem. E ali o Senhor estabelece uma linhagem e através daquela linhagem a restauração iria acontecer. E aí nós vemos ali que de Adão e Eva geraram Caim e Abel. E diz que Abel foi aceito, a oferta de Abel foi aceita. E você vê ali que na linhagem de Abel viria aquela restauração. Mas diz que Caim matou Abel. E aí em seguida você pega um texto que diz que Deus deu Sete no lugar de Abel. Então através de Sete viria então essa linhagem da bênção, da restauração que o Eterno estaria trabalhando e trazendo a cada um de nós. Depois, através de Abraão, nós vemos que o Senhor estende esse projeto. Agora essa revelação do Eterno e a restauração não estaria única e exclusivamente em uma linhagem, mas estaria em um povo. E em Abraão vai se dar início a esse projeto do estabelecimento de um povo, como o povo que estaria revelando Deus ao mundo e às nações, e diz que todas as nações da terra seriam abençoadas através dos descendentes de Abraão e desse povo que seria estabelecido. A palavra do Senhor ainda lá em Romanos diz que a esse povo foi revelado os mistérios de Deus, os oráculos de Deus foi entregue a esse povo escolhido por Ele. Então tudo que esse povo, e aqui eu estou chamando um povo hebreu, o povo estabelecido pelo Senhor, tudo que aquele povo começava a viver em sua cultura, em seu costume, tudo estava pautado em o quê? Na revelação do Eterno a eles. Então todo o dia a dia deles, a base, o fundamento e o cotidiano deles era a instrução do Senhor, de tal forma que as nações, ao olharem para aquele povo, iria ver Deus presente no meio daquele povo. Por isso que lá, quando Deus estabelece o povo, Ele vira para o povo, Moisés pergunta assim: Senhor, se me perguntarem quem me enviou, o que eu vou falar? Fala para eles, Rie, Asher, Rie, eu serei o que serei. E aí ele está dizendo o seguinte: eu vou me revelar a vocês, vocês vão aprender quem eu sou a partir da caminhada comigo. A partir das suas necessidades eu vou me mostrar, eu vou mostrar quem eu sou, para que vocês me conheçam e possam assim revelar às nações quem sou eu. E através desse povo, então, esse povo foi adquirindo a sua cultura, os seus hábitos, os seus costumes e as suas tradições. Hábito é aquilo, ou chamado também de habitude, é aquilo que a gente começa a fazer de forma natural. E depois que a gente começa a praticar algo de forma natural, aquilo se torna um costume.
em nossa vida, algo que é natural. A gente começa a fazer naturalmente aquilo. E quando aquilo que é natural para nós começa a passar de geração após gerações, nós temos então a tradição. Faz parte de uma tradição, porque é algo que vem de pai para filho e vai passando. A grande questão que nós temos, e algumas pessoas perguntam, mas por que vocês estão presos a tantos rituais, tradições, né? Costumes de um povo que não somos nós não somos esse povo. E eles perguntam, e muitos até criticam, e dizem que na verdade o Senhor Jesus falou contra os costumes e as tradições. E com base nisso eles usam um texto de Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 9. Eu não vou ler esse texto todo, mas eu vou te explicar o contexto ali. Mateus capítulo 15 é um texto mais utilizado para falar contra a prática de costumes e tradições. Porque, eu vou ler, diz assim: então alguns fariseus e mestres da Torá de Jerusalém foram até Yeshua e lhe perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Eles não realizam o lavar as mãos antes das refeições. Ele respondeu: e por que vocês transgridem a ordem de Deus por causa da sua tradição? Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe que prometeu dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar a eles, ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe. Dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. Hipócritas! Yeshayahu estava certo ao profetizar sobre vocês: essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem minhas. As pessoas deturpam o contexto aqui dessa história. Jesus aqui não está falando contra as tradições estabelecidas pelo Senhor. Pelo contrário, ele está falando contra as tradições que foram inventadas única e exclusivamente por homens. E tradições essas, ainda tem mais, porque a tradição criada pelo homem também não é ruim, mas aquela que é criada pelo homem para transgredir a lei de Deus. E é isso que estava acontecendo aqui. Porque pela lei de Deus, se você ler esse texto com calma, pela lei de Deus, o filho deve honrar o pai. E esse honrar, a palavra honrar aqui do original, é sustentar. É sustentar os seus pais, e não só a honra no conceito que a gente conhece hoje. E diz que eles estavam fazendo uma coisa aqui. Eles criaram uma tradição. E eles disseram que eles deixariam de ter essa responsabilidade, essa obrigatoriedade, né, de honrar o seu pai e sua mãe, se eles pegassem parte do dinheiro deles e dessem ao templo, doassem ao templo. Então eles falavam assim: se eu doar uma parte ao templo, eu não tenho mais obrigação com os meus pais. Então eles inventaram isso para o quê? Para deixar de cumprir o que Deus tinha determinado. Essa era a grande questão aqui. Por isso que Yeshua fala: vocês estão quebrando a lei de Deus, as instruções do Senhor, por causa de tradições inventadas por homens. É o que ele está dizendo aqui. Só que você vê que o que eles começam a debater é que os discípulos não estavam lavando as mãos antes de comer. E isso era uma tradição de homem, mas também não era uma tradição estabelecida pelo Eterno. Só que a grande questão que está envolvendo aqui, Jesus, você vê que ele não está falando contra a tradição, mas contra aquele que quer quebrar a instrução de Deus através de uma tradição ou costume inventado pelo homem. Essa é a questão. Por isso que você vê Paulo depois, em diversos textos, falando a favor da tradição. Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Agora eu os louvo. Olha só, ele está louvando aquelas pessoas. Porque vocês se lembraram de tudo que lhes disse e guardaram as tradições da forma que eu transmiti a vocês.
Então está louvando aqueles ali porque eles guardaram as tradições. Diz ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas por nós, quer tenham sido ditas por nós, quer escrita em carta. Gente, as tradições, e aí eu venho trazer aqui a tradição que a gente vê, o costume e rituais presentes, né, em meio ao povo estabelecido por Deus como um povo sacerdotal, são tradições que vão trazer ensinamento a gente, e ensinamentos que você vai ver aqui que revelam a vontade de Deus, que revelam o eterno. Aí talvez você me pergunte, mas toda e qualquer tradição? Não, mas aquela que está de acordo com a palavra. Nenhuma tradição, nenhum costume pode ser colocado em posição igual ou superior à palavra de Deus. Então, se qualquer tradição, qualquer costume é contrária a um princípio da palavra, essa está fora. Agora, se a tradição e se aquele costume está de acordo, está alinhado com a palavra de Deus, ela continua não sendo algo na mesma linha, no peso de obrigatoriedade de se viver e observar, porém, ela é boa. Se é boa e se me revela algo que está estabelecido dentro do padrão de Deus, logo eu vou provar disso e vai ser maravilhoso na nossa vida. E é isso que eu quero poder mostrar um pouco para vocês aqui, começando a falar de algumas tradições que envolvem o casamento, que envolvem a família, que envolvem a relação conjugal desde o início anterior ao casamento, para a gente poder ver como as tradições e os costumes revelam a cada um de nós. Todo o processo de escolha da pessoa, e a gente vai começar a entender o que é escolha, e aí a gente vai entender o texto, por que Jesus falou, não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Porque alguns pegam esse texto e levam para a linha da predestinação, olha aí, ó, não é você que escolhe não, é Ele que escolheu. Então se Ele escolheu você, você está salvo, se Ele não te escolheu, você está perdido. Porque não conhece o que é escolha no sentido que Yeshua estava falando, e o sentido ali era um sentido de casamento, de caminhar em direção a um casamento, que é o que está revelado na história do Mashiach, do Messias e a igreja, o tempo todo, como nós já vimos vários textos aqui nessas palavras. Nós temos 3 fases aqui que englobam esse momento, desde a escolha da pessoa até a concretização do casamento. A primeira fase é essa aqui, a fase da escolha, que é chamada de Shidduchim. Shidduchim, essa fase em que o homem escolhe a pessoa. Essa escolha não é escolher a pessoa assim, mas é escolher amar. Porque como nós vimos aqui, amor dentro do contexto bíblico não é um sentimento que brota. Amor não existe dentro de um contexto bíblico, o amor à primeira vista. Olhei, eu amo ela. Não, esse é o contexto de Eros, paixão, o contexto de Platão, de amor. Dentro do contexto bíblico, o amor é decisão, como nós vimos aqui. Eu decido amar, eu decido me entregar àquela pessoa, e agora, por isso que a palavra do Senhor diz, quando a gente fala, né, a gente fala muito isso, agora Cristo vive em mim, não sou eu mais que vivo, né? Cristo vive em mim. Da mesma forma nós deveríamos falar, não sou eu mais que vivo, Ana Paula vive em mim, porque esse viver em mim é falar, a minha vida pertence a Ele, a totalidade da minha vida pertence a Ele, eu estou aqui para servir em plenitude a Ele. Então quando eu falo agora, Ana Paula vive em mim, eu estou dizendo, a plenitude da minha vida deve ser para ela, a essência e a totalidade da minha vida deve ser voltada a ela, ela vive em mim. E essa fase de escolha, então não é um momento que você olha a pessoa mais bela e bonita e quer aquela pessoa, não. Mas é um momento que você decide, eu quero amar Ana Paula. Eu quero me dar a ela. Eu quero fazer com que ela seja a pessoa
que eu decidi realizar, que eu decidi satisfazer as suas necessidades. Então, a escolha, esse momento aqui é decidir, é aquela que eu vou entregar a minha vida. Aquela é a pessoa que eu vou entregar a minha vida. Depois eu vou trabalhar um a um. Mas a segunda fase, que é o noivado, chamado de Eruzim. Eruzim é um noivado, e você vai ver hoje aqui que o noivado, dentro do contexto judaico, ele é diferente do noivado que a gente conhece hoje. Hoje o cara fica noivo, é como se ele estivesse falando assim, olha, nós pretendemos nos casar, mas é um noivado. Ali ainda não está casado, dentro do nosso contexto. Dentro do contexto judaico, o noivado, Eruzim, já é um casamento. Inclusive, muitos até podem utilizar, e muitas vezes os textos utilizam a palavra marido já. Sabia disso? Para a pessoa que está noivo dentro de um contexto judaico. Porque o noivado, ele já está, o casamento no todo, a gente podia estar colocando assim, casamento, eu não vou usar esse termo não, que é como a gente usa assim, lato sensu, né? Nós temos um casamento numa visão global, todo o procedimento no casamento, e nós temos o casamento propriamente dito, o dia em que se consuma aquilo, entendeu? Então o Eruzim faz parte do primeiro ato dentro desse processo que é o casamento, isso no contexto judaico. Já o chamado Nessuim, que é o casamento propriamente dito, que a gente conhece como as bodas, né? Que a palavra relaciona com as bodas do Cordeiro, porque o nosso casamento está revelando sempre o que acontece na terra. O casamento na terra deve revelar o que é um casamento que está estabelecido no mundo espiritual, no céu. Por isso que nós falamos das bodas do Cordeiro, de quando ele virá e se casará com a sua noiva, e terá ali 7 dias de celebração, porque esse é o tempo estabelecido na palavra de Deus. Então nós temos um Nessuim, que é o casamento propriamente dito. Vamos um a um, gente. Primeiro, a fase da escolha, Shidduchim. Escolha nessa fase, o que nós temos é a decisão de amar. Por isso, gente, você começa a entender outras questões dentro das Escrituras. Por que fala assim, ame o seu inimigo? Dentro do conceito de amor que a gente tem aí fora, como você vai amar seu inimigo? Como você vai amar aquele que te quer mal? Como você vai amar aquele que está fazendo mal a você? Dentro do contexto que você tem aí fora, do conceito aí de fora, não tem como. Mas dentro do conceito bíblico, se amar é decisão, então eu estou falando, ainda que ele me faça o mal, eu decido fazer o bem, eu decido me doar. Decisão o tempo todo. Então é algo que você decide, que você toma a posição de amar. Por isso, você pode amar o seu inimigo. Porque você pode decidir, independente do que façam a você, você pode decidir, eu darei amor, eu darei a ele. Eu farei o bem a ele, ainda que ele faça o mal a mim. Então logo amar é decisão e não sentimento que brota sem saber de onde vem nem para onde vai. Por isso dentro da cultura judaica, eles têm uma frase que é muito conhecida, que diz exatamente para diferenciar esse momento da escolha e do casamento dentro da cultura judaica e hoje no meio da nossa cultura. Eles dizem que os homens, ou melhor, os homens normais aí que não vivem dentro da cultura, os homens, eles se casam com as mulheres que amam. Deu para entender? Eles casam com aquela mulher que ele ama. Mas o judeu não. O judeu ele ama a mulher com quem casa. Você vê que há uma diferença aqui. O primeiro, ele faz o quê? Ele casa com a mulher que ama. Eu vou casar com quem eu amo. Quem eu não amo, eu não vou casar. Agora o judeu não. Ele ama a mulher com quem casa. Você consegue perceber a diferença que existe aqui, gente? Você casou com ela? Então ame ela. Decida, que seja uma decisão, que seja uma escolha na sua vida. Shidduchim.
Sendo assim, escolher é decidir amar a pessoa com quem se casará. E como amar é se dar, é realizar a pessoa amada, logo não sou eu mais quem vivo, ela vive em mim, no sentido de que o meu viver é para ela. Assim começamos a compreender as questões que Yeshua, foi o que eu falei aqui agora, quando ele diz que ele nos escolheu, porque ele decidiu nos amar, independente da nossa vida de pecado, independente da nossa vida de transgressão. João capítulo 15, versículo 16 diz isso: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Não foram vocês que me escolheram. E esse texto, se você analisar, esse texto ele traz algumas questões pinceladas de uma vida conjugal, porque fala da escolha, fala de filho, fala de fruto, e os comissionei aí dar fruto. Olha só, o relacionamento produzindo fruto, e ainda diz no final: mantenham o amor, mantenha essa posição de escolha, mantenha essa posição de se dar, de se dedicar, de se entregar em plenitude, em totalidade. Então o que ele está dizendo ali é que ele decidiu te amar, e não o que trazem por aí dizendo que ele escolhe um e não escolhe o outro. Isso é um absurdo, gente. Por isso que é importante nós entendermos o contexto e a visão judaica, porque as escrituras que estão aqui nas nossas mãos, elas foram escritas em meio a uma cultura, e levando em consideração aquela cultura. Quando o Senhor vai falar de casamento, e ele fala de casamento para trazer essa relação, ele está falando dentro de um contexto de casamento que não é o contexto que vivemos hoje, não é um conceito que se propaga hoje em fora. E para entendermos as escrituras, temos que entender aquele contexto que ela foi estabelecida, e no meio daquela cultura que ela foi estabelecida. Shidurim, nessa fase eu decido com quem revelarei Deus ao mundo, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então eu escolho a pessoa com quem eu revelarei esse amor, e logo que eu revelarei Deus ao mundo. E aí você começa a compreender a responsabilidade e a seriedade do casamento, porque a partir do momento que você começa a revelar através do seu casamento que o casamento é algo ruim, você está revelando ao mundo que o relacionamento com Deus é algo ruim, porque ele estabeleceu o casamento como um padrão para revelar o que é a unidade com ele, o que é a promessa que ele tem para nós. Como eu vou mostrar para o mundo e falar que Yeshua vem, ele é o noivo, e ele vem se casar com a sua noiva, e Satanás quer destruir o que é o casamento, porque se uma pessoa ouvir uma mensagem dessa manhã, vai falar: Deus me livre, então eu não quero isso, porque eu não quero casamento. Casamento é algo ruim, casamento é algo terrível, doloroso, e essa é a visão que querem transmitir hoje em dia, como se fosse algo ruim. Mas nós estamos aqui para revelar, para revelar o verdadeiro amor, e não esse amor aí fora, que se acaba, que na verdade é a busca de desejos e satisfações próprias, e mostrar como é bom, como é bom. Eu vou mostrar para vocês hoje que dentro da cultura judaica tem um dia que é realizado, e esse dia, normalmente o casamento é realizado nesse dia exatamente para falar isso: casamento é bom, casamento é bom. Mas vamos lá. Então, gente, como a escolha, como esse momento de escolher a pessoa com quem para quem você vai entregar a sua vida. Eu sei que sai um pouco do contexto aqui, porque nós já decidimos, já tomamos essa posição, mas na verdade o conselho que nós temos até em Cantares capítulo 8, versículo 4, porque Cantares 8:4 é aquele texto que diz assim: não desperte o amor que há em mim até que o queira. É o que diz Cantares. Não desperte, ou melhor, não decida, não escolha se realmente isso não é o que você quer. Se você não está ainda pronto, se você não está ainda certo de que você daria vida por mim, então não decida.
porque esse momento é muito sério. Mas aí, existe algo que nós estamos vivendo aqui hoje, que é a restauração, que é poder começar de novo. Então, se você começou errado, é o momento de você decidir, até porque agora não tem jeito. Agora a decisão para você é lançada sobre você nesse momento. Você tem que sair daqui com uma decisão. Essa pessoa que está do meu lado é a pessoa que eu decido agora amar com o amor de Deus, amar com o amor da palavra, amar ao ponto de entregar tudo que há em mim, inclusive a vida. Essa é a decisão que nós saímos daqui hoje. E depois que você decide, uma vez decidido, não recue ante a nenhum pretexto. A partir do momento que você assume essa postura e essa decisão, você não pode recuar, seja o que for. Lembre sempre, a ponto de dar a própria vida. Morra, mas não desista da escolha que você fez. Mas não recue, não recue. Está difícil, mas não aguento, não suporto. Já morreu? Não, então não recue. Aleluia. Essa é a posição. Esse é o padrão da palavra e esse é o padrão que nós saímos daqui hoje. Amém. Mas ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Eu conversei com o João falou que eu posso, porque ele fez isso. Não recue até que você morra. Esse é o padrão de Deus. No meio disso tudo, Deus, vendo a fragilidade do homem, permitiu algumas coisas, permitiu, mas não é o que está no coração de Deus. O que está no coração de Deus é não recue até que você morra. Esse é o padrão. Aleluia. Porque, meu amigo, não vai faltar no mundo quem queira te persuadir. Não vai faltar nem pessoas e nem coisas no mundo para querer te persuadir de que você deve desistir, e isso é tudo na vida. As pessoas querem que você desista. Só que o nosso padrão, nós não podemos ouvir essas pessoas. E essa é a importância de nós caminharmos juntos, gente. Esse encontro não é apenas para você ouvir algumas palavras. Esse encontro é para que eu tenha mais intimidade com o Pádua e com a Rosana, que eu tenha mais intimidade com a Carla e com o Osvaldo, que eu tenha mais intimidade, ainda que distante, com o Alberto e a Heloísa. Ainda que distante, porque mesmo distante, Heloísa, nós sabemos que esse é o padrão de Deus. E se um dia você distante, lá em Maricá, tiver um sufoco, tiver pessoas querendo te persuadir de forma contrária a esses princípios, procure aqueles que estão aqui por mais distante, porque nós, a partir do momento que estabelecemos esses princípios aqui, nós temos que buscar a ajuda e o auxílio e a força naqueles que vivem esses princípios. Porque se você ouvir o outro vai dizer: saia dessa. Vai te tirar daquilo que é o propósito de Deus na sua vida. E é por isso que um dos objetivos nossos aqui é não parar por aqui. Nós estaremos nos esforçando para isso, gente. Precisamos estar mais juntos. Jorge, a gente precisa estar mais junto, é difícil. Mas como que a gente vive isso? Vamos nos encontrar mais. Vamos falar mais das nossas dificuldades. Vamos estabelecer uma meta de estudo junto, de melhorar, de sermos melhor no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, na nossa casa, marido e mulher e também filhos, para que os nossos filhos não entrem no mesmo caminho, num caminho de destruição, sem princípios, sem base, que eles possam se realizar na sua união futuramente, que a união deles sejam com o mesmo padrão e princípio que nós estamos vivendo aqui desde cedo, gente. A gente está sofrendo um pouco, porque não foi passado esse padrão para a gente. Mas eu quero voltar àquela história que eu acho que sempre fala muito bem disso, do alpinista. Aquele cara que se preparou anos e anos e anos e anos, se esforçando para poder subir aquela montanha alta, para conquistar o sonho dele, que era chegar no topo daquela grande montanha. Mas para isso ele ficou dias e mais dias se exercitando, fazendo exercícios, treinando como fazia, qual material melhor usar, mais seguro, e comprar e gastar dinheiro com aquele material. Hoje a gente gasta
o material. E aí chegou o grande dia e ele escalou aquela grande montanha. E chegou lá em cima da montanha, realizou aquilo, chegou no lugar que ele queria. E quando chegou lá, ele levantou as mãos, mas olhou para o lado e tinha uma criança. Ele fala, peraí, foram anos me preparando, anos sentindo dores musculares para me preparar, anos gastando dinheiro, comprando o melhor material para poder chegar aqui em cima. E como você, menino, chegou aqui? E ele olha e fala, eu nasci aqui. Que o meu filho, que o seu filho possa nascer aqui. Que o ponto inicial deles sejam esse princípio da palavra de Deus, para que eles não tenham que sofrer tudo aquilo que nós passamos e sofremos para chegar nesse ponto de ouvir esses princípios e esse padrão de Deus para a nossa vida. Escolha hoje viver esses princípios. E aí chegamos então no chamado Eruzim, que é o noivado. E o que é esse momento? O noivado no judaísmo é diferente do que nós conhecemos hoje, pois a aliança já é firmada nele, nesse momento, com a assinatura de um documento chamado Ketubá, que é esse aqui. Eu trouxe para vocês verem. Eles assinam esse contrato. Ali eles firmam já uma aliança. No noivado, no Eruzim, é parte integrante do casamento. Firma-se aqui um compromisso. E existem algumas coisas interessantes. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, a Ketubá. Primeiro que esse compromisso, depois que se encerra o casamento e você recebe esse documento, lá na congregação nós colocamos nessa moldura, para poder o casal pendurar na sala, no lugar central da tua casa, para poder passar ali e lembrar sempre. Gente, no judaísmo existe muita simbologia, sabe para quê? Porque o Senhor, o Eterno, Ele sabe que nós precisamos lembrar a cada dia os princípios, porque esquecemos muito fácil. Eu vou te falar de uma experiência que eu tenho. É bom demais chegar aqui e poder ministrar a todo instante, seja para casais, seja sobre educação de filhos, porque num tempo que nós estivemos ministrando sobre educação de filhos, eu percebia isso, que a gente ministrava, a gente falava sobre aqueles princípios, e sempre que a gente falava sobre os princípios da educação dos filhos, a maneira de Deus, eu retomava aqueles princípios, e muitos deles que eu já tinha abandonado, com o dia a dia, com a correria, eu deixava de praticar aquilo. E aí quando eu ministrava, aquilo me vinha à mente de novo, eu falava, eu preciso retomar isso. E eu retomava aqueles princípios. Passava um tempo, sem ministrar, a gente ia deixando de lado uma coisa e outra. E daqui a pouco, quando eu vinha ministrar de novo, eu lembrava, eu preciso retomar isso. O Senhor tanto conhece a gente, da nossa necessidade de estar retomando os princípios, que Ele estabelece ciclos de festas. Porque cada festa revela princípios de Deus. Por isso nós celebramos a cada ano, todo ano celebramos tabernáculos, todo ano celebramos Pêssego, todo ano celebramos Shavuot. Por quê? Porque os princípios que estão inseridos ali precisam ser lembrados a cada ano, a cada ciclo, porque se eu parar daqui a pouco eu esqueço do que eu devo viver. Então nós temos lá a Ketubá, para sempre passar por ela e lembrar, eu firmei um compromisso, eu estou compromissado com alguém. Então um compromisso para ser lembrado todos os dias. E uma outra questão interessante que você tem no noivado, é que é estabelecido um valor ali. Aquele valor, se você, no meio desse processo, se antes de você concluir aquele processo do casamento que vai acontecer lá nas bodas, você vai ter que pagar um preço para isso. E para você ver como é sério a escolha e o compromisso dentro do conceito judaico, eles colocam um valor que jamais poderiam pagar. Um valor absurdo. Para ver que aquele compromisso, que aquilo é algo sério a ser tratado. Para ver a importância que se dá, o valor que se dá ao compromisso
que é feito. E aí olha que interessante, gente. No momento que eles vivem o noivado, o erusim, uma taça de vinho é trazida até eles. E é colocado diante deles aquela taça de vinho. E ali eles vão tomar juntos, eles vão compartilhar. O noivado é marcado pelo compartilhamento de uma taça de vinho. Inicia-se o tempo de preparação para a consumação final do casamento. A primeira coisa que você vê aqui, que você já começa a compreender, que a partir daquele momento vocês estão compartilhando algo. É algo que é feito os dois juntos. O que é meu passa a ser teu, o que é teu passa a ser meu. Nós somos uma unidade, nós compartilhamos agora as coisas. E aí eu preciso falar de uma coisa com vocês aqui agora. Respeito a posição de cada um. Respeito. E até já ouvi algumas explicações razoáveis. Já ouvi. Mas eu não consigo ver um casal que são que vivem dentro desse padrão de Deus de unidade perfeita, terem suas vidas financeiras totalmente distintas. Isso aqui é teu, você faz o que você quiser, isso aqui é meu, eu faço o que eu quiser. A conta que eu pago é X e Y, a sua é W e Z. Se eu paguei a minha conta e sobrou, eu gasto com o que eu quiser. Você, problema seu se você pagou a sua e gastou tudo com outra coisa e agora está precisando. Dá teu jeito. Tem gente vivendo assim, gente. Complicado isso, né? Nós somos um. Lá em casa, por exemplo, eu sei que cada caso é um caso, mas lá em casa teve um tempo em que Ana Paula estava mais disponível e eu estava mais ocupado trabalhando. E aí, naquele tempo, eu só entregava tudo que entrava na mão dela e ela dava conta de tudo, pagava as contas e fazia toda a movimentação financeira, era com ela. Quando precisava, eu falava assim, pô, passa 100zinho aqui que eu tenho que andar com 100zinho no bolso. Uma emergência, e ela administrava ali as finanças. Passou um tempo e a história mudou, ele começou a trabalhar, e eu precisava agora eu parar para começar a estudar. E aí eu falei, ó, é hora de você agora segurar aí no trabalho, porque agora eu vou parar tudo, e agora quem tem que estudar sou eu. Fiquei em casa estudando, e ela trabalhando, e como eu tinha mais tempo, agora eu comecei a administrar toda a questão financeira lá em casa. Tudo que ela recebia vinha para o meu bolso agora. E aí quando ela precisava de 100zinho, passa 100zinho aí, porque eu não posso ficar duro, eu dava 100zinho para ela não ficar dura. Hoje, por exemplo, nós estamos nessa situação porque o meu horário é muito mais tranquilo do que o dela. Eu tenho folga e fico um dia inteiro em casa, sem trabalhar. E ali é o dia que eu tiro para poder organizar e fazer lá o nosso caixa ali. A tal ponto de que o cartão de débito dela está na minha carteira. Ela tem um cartão de crédito para usar numa necessidade dela. Mas as finanças não são separadas, gente. Eu não consigo entender. Eu já ouvi algumas explicações. De pessoa falar assim, não, mas a minha esposa não pode, porque ela... Não pode ver nada. Não pode ver nada. Então, existem algumas questões, a pessoa com problema, existe, mas o padrão, gente, é uma unidade ali, em tudo, não só no relacionamento, mas nas finanças, em toda a área, na educação dos filhos, tem que estar os dois caminhando juntos. E olha só que interessante, gente, como que a Bíblia, como que o casamento, e todo o processo do casamento revela o que está no céu. Vocês lembram a última ceia? Aquela ceia de Pêssah, ceia de Páscoa. Jesus estava sentado ali à mesa, e aí diz que ele tomou do cálice. Não foi assim? Sabe o que estava acontecendo ali, gente? Um noivado. Por que é importante celebrar essas festas? Elas revelam coisas tremendas. Ele estava celebrando um noivado, o contexto ali era a revelação de um noivado. Por isso ele pega aquela taça, ele compartilha aquela taça. E aí você reparou que ele fala assim, não tomarei mais do fruto da vide até que eu volte. Porque dentro do processo de casamento, aquela mesma taça
em que o noivo e a noiva compartilharam, ele só vai tomar agora, naquela mesma taça, um novo vinho na concretização do casamento, no dia da celebração do casamento. Aquela mesma taça agora vai estar ali. O vinho vai estar ali. E agora ele vai tomar novamente com ela no dia do casamento, da celebração do casamento. Por isso ele vira e fala assim: não tomarei mais até que eu volte. Porque quando ele voltar, será o casamento da sua igreja, Carral, da igreja com ele. Nós nos encontraremos com ele nos ares, veremos isso aqui na celebração do casamento. E ali ele tomará novamente desse cálice e concretizará de forma definitiva esse grande casamento. E olha uma coisa mais que ele fala, naquele momento de celebração de Pêssah. E para você que talvez não esteja muito na intimidade, eu vou adiantar. Pêssah revela o noivado. Tabernáculo, Sukkot, revela a boda, o casamento. Por isso a festa do tabernáculo é uma festa de 7 dias, porque é o tempo que se leva para a celebração de um casamento, as bodas. 7 dias, ali é a concretização do casamento. E porque tabernáculos é um casamento, quais são as duas festas anteriores? Yom Teruah e Yom Kippur. Yom Teruah é aquele que sai para anunciar, porque antes do casamento, eu estou adiantando tudo já, antes do casamento, vai vir um homem correndo na frente para anunciar a noiva. Olha como é que eu estou correndo bem, ó. Olha lá. Vai anunciar a noiva. Olha, ele está vindo. Yom Teruah fala disso, o anúncio de que o noivo está chegando o tempo, ele está vindo. E aí em seguida vem Yom Kippur, a noiva se preparando, se ornando para o seu noivo, e indo encontrar com ele no meio do caminho agora. Eu vou repetir isso de novo, mais na frente. Mas olha só o que acontece ali, ele toma, ele compartilha aquela primeira taça, e aí ele vira e fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas, tem espaço lá, eu vou para lá, eu vou preparar a morada. Por que ele falou isso? Eu vou preparar a morada. Porque quando você realiza, quando você firma essa aliança no casamento, quando você vive o eruzinho, o noivado, e toma daquela mesma taça com ela, e firmam ali aquele compromisso, e começam a compartilhar, agora eles precisavam começar a preparar tudo que seria necessário para a vida deles de casado. Então a partir daquele momento, ele tem que ir preparar a morada, porque ele vai tirar aquela mulher da casa do pai dela, como foi ensinado, e trará para dentro da sua casa. O que ele estava dizendo é o seguinte: eu fiquei noivo, agora que eu estou noivo eu tenho que preparar a morada. Eu não vou falar da morada porque está aqui para frente. Depois nós temos a terceira fase. A terceira fase é a fase chamada Nessuim, que é o casamento propriamente dito. Um dia que só o pai do noivo sabe, por isso que Yeshua fala: olha, o dia, eu não sei, só quem sabe é o pai. Quem determinava o dia do casamento era o pai. O noivo e a noiva, eles tinham uma ideia do tempo, que era um tempo mais ou menos que eles sabiam que acontecia aquela celebração. Por isso que a gente consegue ter uma ideia. A gente, estudando as escrituras, a gente consegue ter uma ideia de quando ele virá. Mas o dia e a hora certa ninguém sabe. Mas uma ideia a gente consegue pintar ali numa moldura. E diz que o dia então só o pai sabia. O casal tem apenas uma ideia do tempo. Ao chegar o dia, o anunciador vai na frente, tocando o shofar, anunciando: ele está vindo, e vai até a casa da noiva anunciando isso. A noiva, quando escuta, ela já vem se preparando, mas ela vai terminar os últimos detalhes ali, e agora que ela coloca os últimos detalhes, ela pega e sai e vai em encontro a ele, e os dois se encontram no meio do caminho. Eu gosto desse encontro no meio do caminho, gente, porque ele virá nos ares, e nós nos encontraremos com ele nos ares. Para quê? Para as bodas, para a celebração do casamento. Então o casamento revelando o mundo espiritual. As pessoas precisam olhar para a minha vida de relacionamento e ver isso.
Aleluia! Ela vai de encontro a ele então, para a realização das bodas. Que dia que normalmente na cultura judaica é realizado o casamento? Shabat. Qual o dia da semana que normalmente é realizado um casamento judaico? Shabat. Não. O terceiro dia é o dia que, na cultura judaica, é o dia padrão para se celebrar um casamento. Terça-feira. Terça-feira. Por quê? Porque quando eles celebram terça-feira, eles estão dizendo que o casamento é bom. Por quê? Porque se você lê a sua Bíblia lá em Gênesis, você vai ver o que Deus criou no primeiro dia, você vai ver o que Deus criou no segundo dia. Quando chega no terceiro dia, é o único dia da criação que o Eterno repete 2 vezes, e viu Deus que isso era bom. É o único dia que ele repete que é bom 2 vezes. E por isso, o casamento é algo tão bom dentro da cultura judaica. A escolha e a realização desse ato, a decisão de amar alguém, é tão importante que eles falam 2 vezes, é bom, é bom. Se alguém olhar para a minha vida de casado, eles precisam ver que é duplamente bom um casamento. Se alguém olhar para mim e chegar à conclusão que casamento não é bom, eu não estou revelando o terceiro dia, e eu preciso revelar na minha vida conjugal o terceiro dia da criação. Aleluia. Precisa ser bom aos olhos de todos. Outra coisa na cultura judaica, em relação ao casamento, isso, gente, é para quê? É para você parar, pensar e chegar a uma conclusão. Será que tradição é coisa ruim? Ou será que as tradições, se estiverem pautadas na palavra de Deus, vai trazer crescimento, vai trazer lembrança de coisas que o Eterno pediu para mim e para você, vai fortalecer o padrão de Deus na minha vida? Porque alguns olham e falam assim, esses caras são legalistas, ficam fazendo rituais, ficam praticando. Gente, todos nós aqui, qualquer pessoa no mundo, o cara mais profano, se você analisar, ele pratica rituais. Todo ser humano pratica rituais diariamente, uns diferentes do outro. Tem um cara que o ritual dele é acordar de manhã, ir lá na pia para fazer a limpeza nasal. Todo dia o cara faz isso. É padrão, é um ritual da vida dele, é um costume. Cada um tem um padrão. De algumas pessoas, como falei umas semanas atrás, é colocar aquela calça jeans toda rasgada e desfiada. Aparece mais a perna do que o jeans. Para outros, talvez seja acordar de manhã, pegar o seu tefilim, fazer a sua oração. A diferença é que aqui, o padrão do costume, da tradição, está relacionado, vinculado à instrução do Deus que nós falamos que servimos, e que traz conhecimento, traz revelação, traz intimidade com Ele. Agora o ritual da calça jeans rasgada não fala nada. Identidade de um povo. E olha que interessante, aqui está a imagem de existem algumas diferenças, gente. Eu estou falando de coisas, mas existem diferenças pequenas de um casamento judaico para outro. Entendeu? A entrada da noiva, normalmente ela é acompanhada, eu botei aqui só a mãe da noiva, normalmente vai a mãe e a sogra. As 2 mulheres que representam a família que está se unindo entram com a noiva. Sabe por quê? A Sandra falou ontem. A importância da figura da mulher dentro do lar. A mulher como aquela que nós vemos que na cultura acendem as velas do Shabat. Porque o trazer a luz para dentro da sua casa, e o trazer a luz não é aquela coisa de superstição, não, gente. É que a minha casa vai ter, sei lá, o que é escuro vai sair de dentro da minha... Não é isso, não. Esse trazer luz, gente, a luz dentro do tabernáculo era a revelação da palavra, era a palavra revelada ali dentro. A menorá, ela ficava de frente para a mesa dos pães. Ela está revelando, a luz está iluminando o que? A provisão de Deus,
O próprio Mashiach, a própria figura do Mashiach revelada dentro de casa. Então a mulher com a posição dentro do seu lar de trazer a luz aos seus filhos e ao seu marido. A mulher como um canal de Deus de luz em seu lar. Por isso a importância da mulher. E ali você vê como tem a figura da sogra e da mãe dela conduzindo ela. E está falando o seguinte: tudo aquilo que é necessário na figura da mulher eu transmiti a ela. O que eu estou conduzindo é muito mais do que a minha filha, mas uma filha que foi estabelecida dentro de um padrão, que cumpre aquilo que ela foi chamada para ser, mulher. E ser o que uma mulher deve ser dentro do seu lar. Revelando o valor da mulher na formação do conhecimento dentro do seu lar. Tem uma coisa muito interessante. Às vezes a gente vê a noiva entrando com o rosto coberto, né? Ela entra com o rosto coberto, aí quando chega lá, aí o marido vai e levanta o véu. Na cultura judaica é o contrário. A mulher entra com o rosto descoberto, e aí quando se encontram no meio do caminho, o homem vai e cobre o rosto dela. Sabe por quê? Tudo tem uma explicação dentro do padrão de Deus. Porque Ele está dizendo naquele momento ali: a minha aliança firmada com você não é pela sua beleza física. A beleza física vai embora, passa, vai envelhecer. Aquela mulher com o rosto esticado vai ficar enrugado. Já estamos entrando nesse processo de marcas no canto dos olhos. Minha esposa não, eu. Então ele cobre, ele está dizendo ali: a minha decisão de amar não depende da sua beleza física, não depende do seu aspecto físico. A minha decisão de amar não depende de nada, a não ser da minha escolha. Eu escolhi você e eu quero me doar a você. Olha a riqueza que existe, gente, dentro da tradição, dentro do costume, dentro da cultura. E aí eles entram então, ele encontra com ela e leva ela para debaixo de algo como uma tenda. É uma rupá, chamado de rupá. Muitos fazem até, é o caso ali, se você vê ao fundo, muitos fazem com o próprio talit. Pegam um talit e fazem uma cobertura em cima do casal. E se a gente parar para falar do significado do talit, aqui, é algo que a gente levaria um dia inteiro falando sobre o talit. Falar nisso, tem 5 minutos para terminar. Mas quando eles vão então em direção à rupá, aquela rupá representa, quando ele falou: eu vou preparar morada, lembra? Yeshua dizendo: eu vou para o Pai preparar morada. E a rupá, aquela cobertura que está ali, aonde será celebrado o casamento, está representando exatamente a morada daquele casal, aonde a família será estabelecida, aonde está acontecendo agora uma união eterna. Está representando então, gente, a morada do casal, está representando a morada futura, a eternidade. A nova morada, lugar de proteção. E ali a proteção naquela casa, se você pegar no canto, nos 4 cantos do talit, você tem uma coisa chamada tzitzit, que é isso aqui, ó, as franjas. Aquilo que aquela mulher tocou e foi curada, ela tocou no tzitzit do talit de Yeshua, e ela foi curada. Sabe por quê, gente? Porque isso aqui representa a palavra do Senhor, a instrução do Senhor. Então a minha casa, os 4 cantos da minha casa, as colunas da minha casa, deve ser o que? A palavra do Senhor. O que sustenta as paredes da minha casa deve ser a instrução do Senhor, a palavra do Senhor. E eu devo estar debaixo da palavra. Por isso que o texto fala: debaixo de tuas asas estarás seguro. A palavra asa ali no hebraico original é a mesma raiz da palavra tzitzit. É a mesma raiz. Debaixo das tuas asas estarei seguro.
enquanto a nossa família estiver estabelecida debaixo da palavra, enquanto o fundamento da minha casa for a palavra, enquanto a coluna da minha casa for a palavra do Senhor, a minha família estará segura. Glória a Deus. Aleluia. E se você reparar também, o tabernáculo tinha cobertura. Havia cobertura no tabernáculo. Então, para você ver que a casa, dentro da cultura judaica, a casa, o lar, a sua casa, representa o tabernáculo. Precisamos começar a ter essa mente. Quando eu entro na minha casa, é o sacerdote entrando no tabernáculo. E aí você vê a necessidade da santidade dentro do lar. A necessidade que deve ser mantida a santidade. A necessidade de se manter a santidade dentro do lar, dentro da nossa casa. E nós assumindo a posição de sacerdotes do lar. Homens, você é o sacerdote do lar. Você é o sacerdote na sua casa. Por isso que quando eles entendem, na cultura deles, que quando eles se sentam à mesa, o sentar à mesa com a família é algo tremendo, gente. Porque é como se o sacerdote estivesse diante do altar de sacrifício. Por isso eles lavam as suas mãos, porque eles praticam a vida dentro do lar, é uma vida sacerdotal, estabelecida naquele lugar. E saiba de uma coisa, sacerdote não é sacerdote apenas quando está dentro do tabernáculo. Ele pode sair dali, ele pode ir até as tribos vizinhas, ele continua sendo o sacerdote. Quem está entrando aí é o sacerdote. Então, a sua posição de sacerdote não é apenas quando você está dentro da sua casa, mas quando você está no seu trabalho, quando você está na sua escola, quando você está no seu curso, quando você está dentro do seu carro, no trânsito, quando você está no ponto de ônibus, quando você está dentro do ônibus, quando você está na sua varanda. Você é sacerdote. A sacerdote é, ponto final. É um fato. Aonde for. E a mulher, quando chega ali debaixo da rupá, estou adiantando, ela chega ali e ela dá 7 voltas. Ela dá 7 voltas ao redor do seu marido. Que 7 voltas são essas, gente? Podem falar 300 mil coisas aí dentro da literatura judaica, mas eu vou falar uma coisa para vocês hoje. 7 voltas, eles falam que é a representação do derrubar as muralhas de Jericó. A resistência, aquilo que resiste você a entrar naquilo que é seu, a viver aquilo que está sendo estabelecido para você. Então as 7 voltas é o que? O derrubar tudo aquilo que é passado, que te impede de viver o que é o casamento. Tudo aquilo que está ali envolvendo vocês, então a mulher dá a volta para remover. E aí no momento que ela dá as 7 voltas, aquelas muralhas caem. E eles começam também a relacionar essas 7 voltas aos 7 dias da criação, porque no mesmo momento que as muralhas estão sendo destruídas, o Senhor está erguendo novas muralhas ao redor desse casal, novas estruturas. Aquilo que era passado precisa ser removido, lançado fora, e algo novo começa a surgir ali. Então, meu amigo, apaga todo o passado, apaga tudo que ele viveu, tudo que ela viveu, é coisa nova, é vinho novo. E aí eles vão tomar a segunda taça, que na verdade é a mesma taça que foi tomada lá, e ela é levada agora ao casamento, e ali eles vão mais uma vez compartilhar do mesmo vinho, compartilhar o tempo todo, concretização daquilo que começou e o cumprimento da promessa. E depois que eles tomam o final daquela celebração, eles vão pegar aquela taça e eles vão quebrar aquela taça. E aí uns falam, é para relembrar a destruição do templo. E eu vou falar para você, é para lembrar que aquilo que vocês firmaram, o compromisso, o compartilhar de vocês, é quebrado, porque ninguém vai poder alterar aquele compartilhamento. O que você se comprometeu com ela não pode ser alterado.
O que ela se comprometeu com você não pode ser alterado. Quebra essa taça para que ninguém mexa nisso. Uma vez quebrada, ninguém mais pode tomar dessa taça. Padrão estabelecido por Deus. O que compartilhamos hoje, ninguém poderá compartilhar. Somos o sacerdote, vemos o nosso lar como templo, o homem como sacerdote e a mesa como altar. Estou fechando. E uma outra coisa dentro da cultura e da tradição que eu acho que fala muito acerca de família é a mezuzá. Talvez você já tenha visto, passa lá na porta e no umbral da porta tem uma mezuzazinha lá. E aí o judeu passa ali, põe a mão ali, recita o Shema, veja. E às vezes você olha para tudo isso e acha isso muito estranho. Mas qual a importância dessa mezuzá ali na porta da sua casa? Como eu já falei, é para lembrar. Na verdade, esse objeto não consta nem nas escrituras. Esse objeto ali não consta nas escrituras. O que está escrito e que deu fundamento à criação da mezuzá foi um texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9 e 11, do 13 ao 21. Na verdade, esses textos estão ali dentro daquele objeto que foi criado para proteger o texto. E na verdade o que nós temos que lembrar é o que diz o texto. Quando o texto diz, eu vou ler para vocês Deuteronômio, capítulo 6. Primeiro do 4 ao 9 é o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. Ame Adonai, seu Deus, com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua capacidade. Essas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensine-a com cuidado aos seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se, ao levantar-se. Ate a sua mão como sinal, ponha na parte frontal da cabeça, à volta da sua testa, e escreva no batente da sua porta. Está falando aqui do dever de você amar, reconhecer a Deus como o único Deus e amar a Ele com toda a sua força, com toda a sua capacidade. Que isso esteja em seu coração e que você deve ensinar esse padrão da palavra aos seus filhos a todo tempo. Amém, Jesus. Em casa, diz aqui. Fale com eles ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, lá com o seu carro, com a sua família. Fale com seus filhos a respeito da palavra, dessa palavra que precisa estar em nosso coração. Ao sair, ao entrar, ao deitar, ao se levantar, fale a palavra. E como que você fala a palavra? Vivendo a palavra. A nossa prática diária fala mais do que a nossa palavra. As pessoas aprendem muito mais com o que veem do que o que ouvem. Essa é a grande importância de imagem visual. Do seu filho ver o que você faz e através do que você faz, ele ouvir a palavra na sua vida. E ali está então, e no capítulo 11 vai basicamente repetir essa necessidade de ensinar aos filhos na sua casa, vivendo a palavra. E ela está ali no umbral da sua casa. Por quê? Porque quando você sair da sua casa, você precisa entender que aquele padrão de vida, por isso que eu falei que o sacerdote não é só dentro de casa, que aquele padrão precisa viver lá fora, porque o seu filho não vai ver apenas você quando você está dentro de casa, ele vai ver você lá fora também. E quando você entrar em casa, você vai ver de novo e vai lembrar de novo. Esse é o padrão que deve estar estabelecido em minha vida, e eu preciso levar isso para dentro da minha casa e fora da minha casa. E para fechar, para você poder almoçar, eu quero falar que você e essa pessoa do seu lado são um.
Se essa pessoa do seu lado não existir, você não existe. Esse é o padrão de Deus. Se essa mulher, se o homem, vou falar assim, não existir, você, mulher, não existe. Se você, mulher, não existir, você, homem, não existe. Simplesmente assim. De onde eu tirei isso? A palavra do Senhor diz que Deus criou o homem. E o homem não é o macho, não. Criou o homem. E esse criou o homem, quando ele criou o homem, aonde estava a mulher? No homem. A mulher estava dentro do homem. Por isso que ele fez ele dormir e tirou ela de dentro. Por isso que ele falou, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E o homem é chamado Adão. Mesmo raiz da palavra Adamá, que é terra, porque o homem foi feito da terra. E a terra, então agora que o homem foi feito, a terra aponta para o passado. O homem aponta para o passado, ele veio da terra, Adamá. O homem é o passado. E a mulher agora é tirada de dentro do homem. E ela é chamada de Rava, mãe de todas as coisas vivas. A mulher é tirada do homem. Agora o homem tem que ser tirado da mulher. Já reparou nisso? Agora só quem gera é a mulher. Deus não continua tirando costelinha e fazendo seres vivos. A mulher é tirada do homem. E agora o homem é tirado de dentro da mulher. E a mulher, por ser agora mãe das coisas vivas, ela revela o que? O futuro. O homem revela o passado, a mulher revela o futuro. De tal forma que existe passado sem futuro? E existe futuro sem passado? Não. Então você não vive sem essa pessoa que está do seu lado. E a pessoa que está do seu lado não pode viver sem você. Poucos para você. Eu vou chorar. Merece uma palma. Meu Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar então. Nós nos completamos. Amém. Precisamos estar juntos para podermos fazer um futuro melhor. Fazer um futuro melhor. E esse futuro estará revelado através dessa vida que virá através da mulher, aquela que foi tirada de você e você tirado dela. Amém? Vamos encerrar junto?